Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, espero que vocês estejam bem. São 21h42, estamos na nossa live das terças-feiras. É um dia que a gente tira para falar de alguns casos, contar algumas coisas que acontecem no consultório. E é uma oportunidade que você tem de ouvir esses casos e às vezes tirar uma dúvida. Às vezes você tem alguma dúvida, alguma coisa no seu dia a dia também, no seu dia a dia de consultório, com os seus pacientes, principalmente você que trabalha com ozonoterapia. E esse momento aqui é um momento que você olha, e aí, o que você acha disso? Estou fazendo assim? E a gente vai conversando e tirando as nossas dúvidas, né? Eu acho que é bem legal. Bom, olha só, hoje eu tirei para contar, em especial 2 ou 3 casos que surgiram no consultório esses dias, e é bem interessante porque a gente vai trabalhar com ozônio e nós vamos entrar com algumas terapias que são terapias complementares, né? Que complementam ali as que a gente chama de terapias integrativas e vem ali completar o tratamento com ozônio. Boa noite, Flávia, tudo bem? E eu gosto sempre de estar falando, contando como a gente trabalha no consultório, porque é uma coisa que a gente precisa sempre quebrar logo, né? Logo de cara, que é: oi Ivone, tudo bem? Boa noite. Que é essa coisa de achar que a ozonioterapia, o ozônio, ele é uma panaceia. O ozônio não é panaceia. O ozônio é algo a mais que nós temos, e graças a Deus que nós temos o ozônio, para tratar mais de 200 patologias, um pouco mais de 200 patologias. E existem patologias que não são tratadas com ozônio. Vou dar um exemplo. Quem está lá no meu canal, lá no Telegram, o canal se chama Galera do Ozônio. Quem está lá recebe quase que diariamente informações sobre ozônio. Lá eu só falo de ozônio, só ozônio, não falo de nenhuma outra terapia. E eu estou sempre colocando ali algumas informações que a gente vai acompanhando, vai vendo, né, os colegas comentando em alguns grupos, em outras redes sociais. E eu aproveito e jogo essa informação, sempre coloco essa informação ali. Hoje, por exemplo, eu vi uma pessoa perguntando assim, em um dos grupos, né, que eu estou, perguntou assim: alguém pode me passar o protocolo de ozônio para tratar vitiligo? E aí eu fui até preocupado de não ser mal educado, né, mas fui bem direto assim, e falei assim, ó, ozônio não trata vitiligo. Porque às vezes a gente pensa assim, bom, se ozonioterapia ela é utilizada para tratar um pouco mais de 200 patologias, e ele também trata, por exemplo, algumas doenças autoimunes, então a vitiligo é tratável com ozônio, mas não é bem assim, tá? Não é bem assim que a coisa funciona. Eu até comentei lá e falei assim, se ozônio tratasse vitiligo, Dr. Calunga, que é das cabeças pensantes aí, que publica, inclusive esses dias eu publiquei lá no nosso canal no Telegram, na Galera do Ozônio, eu coloquei lá um artigo em primeira mão, publicado pelo Dr. Calunga, né, que ele usaria o ozônio para tratar o vitiligo dele, ele tem vitiligo. E uma vez a gente, na nossa imersão lá no México com ele, perguntaram isso para ele também, falou assim, olha, hoje em dia os melhores tratamentos aí são com células-tronco, o ozônio entra ali como um coadjuvante, né? Ele vai estar associado para fazer bioestimulação, para equilibrar o organismo, manter ali a homeostase, mas ele não, sozinho ele não vai tratar o vitiligo. Então, é uma coisa que a gente já... E é importante a gente falar isso, pessoal, porque as pessoas nos procuram com doenças diversas, né? Vitiligo é uma que quando chega lá no consultório, eu já falo, olha, não vai melhorar. Ah, mas eu ouvi dizer que melhora a pigmentação. Não é verdade, não melhora a pigmentação. O que a gente pode fazer é, se você estiver fazendo um outro tratamento para melhorar essa pigmentação, para melhorar a questão da doença, do problema, o ozônio pode vir auxiliar, equilibrando, colocando esse organismo em homeostase, favorecendo ali os bons resultados dos outros tratamentos. Mas ele sozinho não vai tratar vitiligo. Aí teve uma outra questão. Nós discutimos esses dias, debatemos, eu e a Marli, inclusive, que é
a pessoa que eu mais admiro, aí, uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo da ozonoterapia, nós estávamos falando sobre Peyronie. E o que é o Peyronie, para quem não conhece? Forma-se uma fibrose no corpo peniano e ele fica assim. E aí, essa fibrose não deixa que esse pênis volte a ficar retinho, ele fica quase que parecendo que quebrou o corpo peniano aqui, é o Peyronie. Ele pode acontecer por um desuso, isso aí pode acontecer por vários motivos, né, pessoal? Acontece por excesso de medicação, e aí a pessoa começa a não ter a ereção, o homem, né, da forma como deveria, e aí vai entrando ali num processo em que você começa a ter essa curvatura no corpo peniano e forma essa fibrose. E aí as pessoas nos procuram. Ozônio trata Peyronie? Ozônio trata Peyronie. Existem protocolos para tratar a Peyronie, mas aí existe uma explicação para isso, diferente lá do vitiligo. Por exemplo, o ozônio ele é excelente para quebrar fibrose. E no Peyronie você tem a formação dessa fibrose. E aí você tem os protocolos. No protocolo, nós temos lá que a aplicação do ozônio, você vai usar uma seringa subcutânea, aquelas agulhas subcutâneas, né? Você utiliza aquelas seringas para insulina. Aquela agulha pequenininha, você vai lá na raiz do membro, bem na base do pênis, você aplica ali e aplica o ozônio. Ou você também pode, além de aplicar na base do pênis, você pode vir e aplicar exatamente em cima de onde forma a curvatura e onde você tem a formação da fibrose. Mas qual é o detalhe? Eu postei lá no grupo da galera do ozônio, lá no meu canal lá do Telegram. Eu postei lá falando para o pessoal, olha só, muito cuidado, muito cuidado. As aplicações que envolvem infiltrações, a gente precisa ter um conhecimento. Tudo bem, Henrique? Um abraço, querido. Obrigado, viu? Por nos prestigiar aqui. Você tem que ter um conhecimento da anatomia, entendeu? Você precisa conhecer bem a anatomia. O corpo peniano, quando a pessoa apresenta esse problema do Peyronie, esse corpo peniano, ele é extremamente vascularizado. Então você tem ali o corpo cavernoso, você tem ali toda a vascularização presente. Tudo bem, Joana? Oi, Joana. Um abraço, querida. Boa noite. E aí você pega e você aplica ali, você tem que administrar com muito cuidado, lentamente, conhecendo bem essa estrutura anatômica, porque não é incomum, e presta atenção no que eu estou falando, não é incomum você aplicar e o paciente pegar e dar uma síncope, ter uma síncope, que é aquele, ele perde consciência rapidamente e volta, exatamente por causa desse ozônio que pode cair num vaso, quando não provoca uma síndrome do vaso vagal. Então, boa noite, Branco. Tudo bem, querido? Henrique, é sempre um prazer te ter aqui. Te admiro muito o trabalho que você está fazendo, tá? Henrique, pessoal, é um fisioterapeuta lá de BH. A gente tem 2 lives com ele. Em breve nós vamos fazer outra live com ele. E tem feito um trabalho brilhante lá em BH. Em breve, se Deus ajudar, a gente vai organizar um grande evento aí juntos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, então quando você administra, você tem que ter todo esse conhecimento e saber do que pode acontecer. Quais são as possibilidades ali. E por que eu falo isso? Porque às vezes a gente acompanha colegas que fazem o curso de ozônio com a melhor boa intenção do mundo, de ter o conhecimento, mas faz aquele curso básico teórico de um final de semana e já sai se declarando terapeuta, e já sai aplicando ali ozônio. O meu conselho é que não faça dessa forma, que você siga um passo a passo lógico. Existe quase que um checklist do sucesso para essa coisa funcionar. É você fazer um curso teórico básico, depois você faz um teórico prático básico, depois você faz um prático, depois você faz um avançado e um simpósio. Depois disso tudo, é que eu vou quase que garantir que você estará preparado para lidar com as possibilidades que podem acontecer, dos casos que podem surgir para você cuidar. Não é tão simples como parece, sabe, pessoal? A gente precisa tomar alguns cuidados. No consultório, por exemplo, é importante você ter uma bala de oxigênio com um catéter nasal, tipo óculos, só para colocar ali um oxigêniozinho no paciente por alguma complicaçãozinha que pode acontecer.
Aí as pessoas me perguntam, Edson, mas não é dito que o ozônio é seguro, que não tem perigo nenhum? É verdade, o ozônio sozinho, as complicações são quase zero. Tá aí nas declarações de Madrid e tudo. Mas lá na própria declaração vem trazendo um monte de detalhes lá, dizendo dos problemas. E esses problemas geralmente estão relacionados com o quê? Eles estão relacionados com o aplicador, com o terapeuta. Então tem que tomar alguns cuidados. Quer ver outra situação? Na alta hemoterapia maior, para os colegas que fazem a hemo maior, que é aquela que a gente faz um acesso, drena de 100 a 150 ml de sangue, coloca o ozônio, homogeniza e retorna, tudo por sistema fechado. Quando você trabalha com alta hemoterapia maior, esse paciente que está ali conectado no sistema, você está drenando, você está homogeneizando e devolvendo esse sangue, esse paciente, esse profissional não pode sair de perto dele. Porque o ozônio lá na bolsa, ele fica suspenso aqui. Quando o sangue passa, ele vai homogeneizar, ele vai impregnar as hemácias, desce ali e vai. Quando o sangue desce todo, aquele gás vai descer. Ele não desce de uma vez, não é rápido, ele vai descer devagar, mas você tem que estar próximo. Porque aquele gás não pode entrar no vaso, entendeu? Quando isso acontece, e eu já presenciei, tá bom? O paciente fica numa situação bem complicada, tá, pessoal? Ele tosse muito, ele fica extremamente agitado, muito agitado e tossindo sem parar. E aí é onde a gente entra, né, com doses aí, 1 grama de vitamina C, em especial injetável, EV, você entra com vitamina C para cortar o efeito ali do ozônio, você posiciona o paciente numa posição que a gente chama de Trendelenburg, você vai erguer os membros superiores e ele fica, os membros inferiores você vai erguer, você melhora ali o fluxo sanguíneo, o retorno venoso, e aí daqui a pouquinho você posiciona ele em decúbito lateral esquerdo para favorecer. É comum o paciente arrotar, tossir bastante, até passar esse problema. Qual é o detalhe aí? Às vezes você pega um paciente hipertenso, um paciente aí que vai te dar muito trabalho, e é uma situação perigosa, então nesses casos tem que tomar muito cuidado. Tudo isso que eu estou contando são situações que já ocorreram dentro do consultório e pode ocorrer com você, para que você já fique esperto e se previna disso aí. Olha o Branco falando aqui, ozônio pode ser usado na EP. O que é EP, ô Branco? Explique pra gente o que é EP, para eu saber o que é, eu não entendi a sigla. E aí, tem que tomar esses cuidados todos aí, né? Hoje, por exemplo, não aconteceu nenhuma complicação. Hoje eu associei uma terapia para um paciente que a gente está tratando ele lá de uma epicondilite. Aí, ele é tenista, ele tem um epicôndio, ejaculação precoce. Já vou falar disso, tá? E o epicôndio, veja bem, ele chegou para mim e falou assim, Eds, eu li um artigo dizendo que o PRP, o plasma rico em plaquetas, é excelente para tratar epicôndio. A explicação que eu dei para ele foi o seguinte, olha, PRP é ótimo para regeneração. Então, se no seu epicôndio, além do processo inflamatório, você tem microlesões, o PRP vai ser legal associado com o ozônio. Se você só tem um problema inflamatório nesse epicôndio, então a ideia não é utilizar PRP, porque PRP não vai desinflamar. Porém, ele fez uma ressonância e constou microlesões. E aí nós fizemos com ele um protocolo onde eu pego, colho o sangue, centrifugo, separo o plasma dos eritrócitos, a gente enriquece com cloreto de cálcio, faz ali uma punção próximo do epicôndio, a gente aplica o PRP, eu desconecto a seringa, venho com ozônio em torno de 15 a 20 microgramas, e aí tem um detalhe que quando você vai estudar o plasma rico em plaquetas, os protocolos dizem que para você ativar ainda mais os fatores de crescimento das plaquetas, você deveria usar ozônio em altas concentrações. O problema é que nesse local do epicôndio, como ele é uma área pequena, se você colocar uma concentração alta, o paciente refere muita dor. Então a gente trabalha aí com 15, 20 microgramas, eu desconecto para não furar o paciente de novo, conecto com ozônio e aplica ali um pouquinho. Só que, o que eu fiz hoje? Hoje eu colhi
Eu tenho um equipamento que eu adquiri da empresa chamada Nova Ciência, que é onde a maioria dos meus equipamentos, meus microscópios são todos de lá. Ele é como se fosse um TENS, que é muito utilizado lá na fisioterapia, só que ele joga o pulso e por frequência. É um aparelho pequenininho, super legal, tem 2 eletrodozinhos para a gente fixar. Eu coloquei os eletrodos nos 2 lados, tanto interno quanto externo do epicôndio, enquanto centrifugava lá, 10 minutinhos a 3.000 RPMs, ele ficou ali nesse TENS ali recebendo essa frequência. Nós tiramos, relaxamos a musculatura, tiramos a tensão e viemos agora e fizemos. Pessoal, foi incrível, tá? Quando ele levantou, eu falei, mexe o braço, mexeu, ele assim, eu gosto muito dessa terapia porque eu sinto uma melhora quase que imediata. E aí a gente sempre explica para o paciente, né, que quando você faz essas terapias com PRP ou com ozônio, o PRP é 21 dias para você ter ali a ação dele, chega lá no ponto, quando ela começar a descer, perder o fator de crescimento e regeneração, a gente vem e aplica de novo, esse fator acontece em 21 dias, 4 sessões com 21 dias de intervalo de uma para outra. O ozônio, ele já tem uma ação que nós chamamos de ação imediata e ação tardia. Esse ozônio ele pode ter aquela ação imediata e até 72 horas ele pode começar a produzir outras ações aí, ou a sua ação até 3 dias. Não é incomum o paciente, Ed, eu fiz aqui, com 2, 3 dias depois, cara, foi incrível, a dor praticamente desapareceu, porque ele tem a ação ali imediata e tardia, e é bom que a gente explique isso para o paciente. Os resultados costumam ser muito bons, tá? E hoje foi um dia bem interessante, porque eu tratei epicôndio no consultório aqui de Taguatinga, e na Asa Norte eu tratei um outro esse paciente tem uma quadra de tênis na quadra dele. O da Asa Norte é um paciente que treina tênis, mas o problema dele não é no epicôndio, o problema dele já é nos joelhos. Ele tem uma condropatia, uma condromalácia grau 4 no joelho, grau 1 no outro. A gente também está fazendo as aplicações associando o PRP com ozônio, e onde o grau é menor, ele já relata assim, melhora, já consigo perceber a melhora, já é perceptível. Com o grau 4, eu já vi que a melhora já não está tão rápida quanto essa. Falei, é uma lógica, né? Um entendimento. Você tem um que está bem mais degenerado do que o outro. Isso aqui vai levar um pouquinho mais de tempo. A ideia é a gente terminar o protocolo ali com 4 aplicações de PRP, que eu acredito que a gente já vai evoluir muito com ele. Se ele não melhorar 100% desse joelho, que o grau é maior, o outro que o grau é menor, a gente vai encerrar o protocolo e ele vai ficar ali, não vou dizer 100%, que a gente nunca pode garantir isso, mas vai ficar bem próximo disso. Eu tenho certeza que não vai precisar, por exemplo, fazer uma infiltração pelo convencional de um corticoide, por exemplo. Esse que o grau é 4, esse aí não. Esse aí a gente já tem que provavelmente terminar o protocolo, evoluiu bastante. Aí a gente continuou com umas infiltrações com ozônio, e aí não mais com 21 dias, dependendo de como ele estiver, eu vou fazer até 2 por semana, e ele vai ficar bonzinho, eu tenho certeza que vai ficar, se não ficar bom 100%, bem próximo disso, tá? 100% não tem como garantir nada, mas é possível, tá bom, pessoal? Olha que interessante, hein? E eu tenho mais um terceiro caso, e esse mês tem aparecido muito isso, um lutador de jiu-jitsu. Ele veio por uma indicação de um colega, um médico amigo nosso, que foi nos procurar porque eles são lutadores de jiu-jitsu, tanto o médico quanto esse colega dele. Esse médico chegou lá pra gente com epicondilite. Eu fiz uma aplicação, e aí entra aquelas histórias só com ozônio, tá? O dele só era um problema inflamatório. E aí entra aquele caso que a gente sempre fala, né? A gente sempre conta essa situação, que o tratamento, o resultado, ele depende de vários fatores. Condicionamento, não ter metais pesados ou tóxicos, a questão do grau de estresse oxidativo, os déficits nutricionais. Esse médico é um homem extremamente hipertrofiado, muito bem nutrido, saúde em dia. Eu peguei, pessoal, em torno de 5 a 6 ml de ozônio, numa concentração de 18 a 22 microgramas, fiz uma infiltração no epicôndio, ele apontou direitinho, olha, tá aqui o ponto da dor. Eu vim com a agulha bem próximo e apliquei o ozônio, fizemos ali uma massagem, peguei o óleo ozonizado, massageei, prontinho, doutor, segue a vida, o senhor volta aí depois, se estiver ainda incomodando, o senhor vai voltar aí essa semana, a gente vai fazer 2 aplicações, se não, vamos fazer umas 3 a 4 aplicações uma vez por semana.
Ele nunca mais voltou. Sabe por que ele nunca mais voltou? Ele relatou, Eds, desapareceu a dor. Aquela aplicação desinflamou. Naquele dia eu já fui fazer musculação e sumiu, acabou a dor. Então, para esse paciente, a ação foi imediata. Entendeu? Porque existem outros fatores que ajudaram nesse contexto e ele melhorou. Aí você pode perguntar assim, Eds, mas aí tomou anti-inflamatório? Não, tomou nada, fez ozônio. E ele ficou tão impressionado e gostou tanto, inclusive esse médico já fez cursos de ozônio com a gente, ele indicou esse outro amigo. Esse outro amigo foi lá, tá com epicondilite, uma lesão de virilha, e a gente vai fazendo as infiltrações com ozônio. Eu estou aguardando, ele fiz, amanhã eu devo mandar uma mensagem, sempre conversa com os pacientes para saber como é que eles estão, e aí a gente vai perguntar ali, saber qual foi o resultado, e também hipertrofiado, provavelmente os resultados também foram excelentes, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Bom, ozônio é tudo de bom, né, Branca? A gente pode passar uma noite toda falando aqui inclusive, olha só que interessante, pessoal, todos os sábados eu estou fazendo uma live, eu estou fazendo 2 lives ao sábado, geralmente, uma às 17, outra às 18. Às 18 horas, geralmente, a gente faz com um convidado, às 17 a gente está fazendo uma série de programas, de lives, onde os pacientes estão dando seus depoimentos por desejo próprio. A gente convidou, lógico, e eles falaram, Eds, eu tenho o maior prazer. Sábado retrasado, nós falamos com o Roberto. O Roberto chegou com uma lesão de tendão de Aquiles, tá bom? Nós tratamos ele com ozônio PRP, tá jogando bola, ele relatou, tá aí nas minhas redes sociais, pode procurar no YouTube, aqui no Instagram, ele relatando lá que com 90 dias recuperado, e as pessoas em volta ficaram impressionadas, porque a lesão dele era uma lesão assim que provavelmente exigia um tempo maior de recuperação, e tá lá jogando bola. Hoje ele é meu paciente, está fazendo ozonioterapia alta, terapia maior, 7 sessões, uma vez por semana, para profilaxia, desinflamar o organismo, manter bem, para resistência na musculação e ajudar na hipertrofia muscular. E tá lá maravilhado. Eds, você sabe quando a coisa está funcionando, gente? Quando os pacientes falam assim, olha, vou mandar minha mãe, vou mandar meu irmão, vai vir meu amigo, vai vir não sei o quê. Aí você sabe que a coisa deu certo, né? Então tá lá. O depoimento do sábado passado foi a Daniele, dona Amazili, filha e mãe. Uma fez um protocolo com cataforese e lib para tratar ansiedade. A outra fez cataforese e lib, ozonioterapia, terapia maior e menor, para tratar herpes zosters, também ansiedade, desintoxicar, porque passou por um procedimento cirúrgico e usou medicação pesada, pós-Covid. Depois, olhem lá o relato delas, é super legal. E elas também usaram prata coloidal, a gente fez um pacote com elas e, graças a Deus, Dona Mazeli está super bem, Daniele está super bem. E aí, como eu disse, né, como é que a gente sabe que a coisa está dando certo? Quando começa a aparecer a família toda para a gente cuidar, isso é muito bom. Bom, deixa eu responder, acho que foi o Branco que falou sobre ejaculação precoce. Inclusive aqui no Instagram eu abri uma caixinha para falar sobre lubrificação vaginal, baixa de libido, que ozônio trata, tá, pessoal? É bem interessante. Eu fiz uma live com a Ariane, que é uma sexóloga aí que tá bombando, e ela ficou admiradíssima, falou, fantástico, depois me chamou no privado, vai lá no consultório fazer, porque ela vai passar por um procedimento cirúrgico, de estética, lipoaspiração e tal, e ela vai fazer a ozonioterapia pré-cirúrgico e pós-cirúrgico. E ela ficou impressionada e a gente falou como isso ajuda. Olha só, na questão da ejaculação precoce, da lubrificação vaginal, da baixa de libido, onde é que o ozônio age nesse contexto todo? Primeiro, a gente avalia esse paciente, viu, Branco? A gente colhe uma gotinha de sangue, faz uma avaliação em microscopia. Se a gente não conseguir identificar bem na microscopia de campo escuro, a gente faz essa análise em microscopia de campo claro. Provavelmente, nós vamos perceber ali déficit de vitamina C, déficit de complexo B, déficit de selênio, de magnésio, de vitamina E, tá? Ácido fólico. E a gente percebe uma série de deficiências aí que pode estar acontecendo.
Aí o ozônio, a gente corrige isso tudo, a gente começa a corrige o estresse oxidativo, corrige o déficit de vitaminas e tudo isso. Depois nós vamos verificar o grau de ansiedade desse paciente. Depois a gente vem tratando com ozônio e com algumas frequências. Existem frequências hoje já bem estabelecidas, existem equipamentos que fazem isso. A gente detoxica esse paciente, joga a frequência, trabalha aí metais pesados e tóxicos e vem com ozônio para fazer a bioestimulação para equilíbrio e oxigenação de tecidos por via sistêmica. Então o ozônio vai agir inclusive nas gônadas, tá bom? A gente sabe que a gônada, no caso os testículos, eles são ali uma glândula que ela é endócrina e exócrina, né? Endócrina para produzir testosterona e cair aí na corrente sanguínea. Exócrina para produzir o sêmen e ser ejaculado. Quando a gente oxigena bem esses tecidos, equilibra esse organismo e trata essas deficiências, você vai perceber que vai começar a ter, você percebe uma melhora no que diz respeito à ejaculação precoce. Esse é o fator fisiológico. Existe um fator físico, que aí a Ariane, inclusive, ela explica muito bem isso, tá? Tem uma série de situações físicas que precisam ser tratadas também. E o tratado que a gente fala é super interessante, né? Que é tratado mesmo, conversado, treinado, e aí o corpo equilibrado, a gente resolve isso de uma forma incrível, viu? Vale a pena dar uma lidinha, dar uma estudada. No caso da lubrificação, é bem mais tranquilo, porque o ozônio vai agir mesmo nos tecidos, vai trabalhar tudo isso. A gente vai avaliar se essa mulher não está no período, por exemplo, pré-menopausa ou menopausa, aí precisa fazer algumas reposições, e às vezes são reposições hormonais, utilizando hormônios bioidênticos, muito bem orientados aí pelos colegas médicos, e aí vem o ozônio e a coisa fica muito boa. Olha um caso que aconteceu hoje no consultório. Hoje eu atendi uma senhora de 58 anos, inclusive está aí no meu story a avaliação que a gente fez com ela utilizando o protocolo de 7 dobras cutâneas para ver percentual de gordura, peso de massa magra, percentual de massa magra. E eu coloquei aí para vocês verem, ela perdeu, se eu não me engano, 3 a 4 quilos de gordura, ganhou 1 quilo de massa magra e perdeu o peso geral 3 quilos e pouquinho. Então ela perdeu o peso geral e converteu gordura em musculatura. Uma senhora de 58 anos, 30 dias de dieta, tá? De orientação nutricional. E uma das reclamações que ela fez para mim em consultório foi: Edson, o meu libido está muito baixo. Eu já tenho 58 anos, sou na menopausa, mas assim, é isso mesmo? Eu falei: não, a gente pode tratar isso sim. Você pode ter uma vida muito melhor, com uma qualidade muito melhor. Começamos a fazer, eu só estou no plano alimentar, tá? Plano alimentar com alguns manipulados que a gente fez para ela, fazendo suplementação de algumas vitaminas, minerais, vitamina D, ômega 3, fazendo uma série de suplementações, complexo B. Hoje ela chegou e falou assim: olha, quando eu te procurei, o meu libido era 0. Não vou dizer que ficou 100%, mas de 0 a 10 eu posso falar para você que está em 5. Então de 0 a 5, pessoal, e de 0 a 10 é a metade. Olha o tanto que a gente já corrigiu no que diz respeito a isso. Aí agora, ela foi para mais um mês de plano alimentar. Quando ela retornar, a gente vai começar agora um plano de ozonioterapia com ela. E aí vocês vão ver, depois ela vai dar o testemunho aqui, vai falar do depoimento, que aqui a gente fala e depois os pacientes vão fazer os depoimentos para vocês não ouvirem só do terapeuta, ouvir deles também. E vocês vão ver que coisa incrível, tá? Então, ozônio é muito bom, né? É bem interessante. Olha o Branco dizendo aqui: Dr. Lei Ribeiro diz que o único problema do ozônio é que pode deixar o médico medíocre, pois cura tudo e ele pode não querer mais estudar. Eu já vi isso, tá? Eu já vi isso, Branco. Eu já vi ele falando disso aí. Na verdade, gente, ozonioterapia, como eu comecei a live, né, não é uma panaceia. Ele não vai curar tudo. Inclusive, eu fui citando aqui sobre algumas patologias que o ozônio não vai tratar sozinho. Mas é uma ferramenta que nós temos hoje sensacional e que, contra fatos não há argumentos, aqui no meu Instagram eu tenho lá mostrando para vocês, eu colhi uma gota de sangue, avaliei na microscopia, está no meu Instagram aqui, com 12 minutos, se eu não me engano, eu voltei a olhar, minhas hemácias estavam soltas, eu usei ozônio, Ilib,
e a coisa está indo muito bem. Inclusive, hoje a minha live não é no consultório, vocês estão percebendo, né? Hoje eu já voltei para casa, estou na minha casa, e aqui do lado, meu pai está há 3 dias com febre de 38, 40 graus, já é vacina, já tomou a vacina para Covid, mas eu desconfio que ele pegou Covid, né? Porque a vacina não garante que você não pegue. E está sendo ali tratado já há 3 dias a gente tratando com ele Ilib, em torno de 120 minutos de Ilib, tá? Para soltar as hemácias, melhorar a imunidade, fazer estímulo orgânico. Ozonioterapia, fiz ozonioterapia nele agora, alta hemoterapia maior com menor, utilizei 28 microgramas, a concentração de ozônio. Está sentindo dores musculares, principalmente dor tensional no ombro. Ele tem uma pequena lesão de ombro. Hoje eu coloquei esse equipamento que eu falei, e ele fica jogando a frequência, então ele fica jogando por 2 eletrodos para desprender, para relaxar essa musculatura. E já deixei ele no Ilib ali de novo, mais 40 minutos, para ele ir melhorando, e vai melhorando aos pouquinhos, eu tenho certeza. Saturando, ontem chegou a saturar 89, hoje a saturação dele está em 95, e ontem na live que nós fizemos ontem, ou ontem de ontem, eu, Dr. Davi e Zaika, está gravado também nas redes sociais aí, eles contaram o caso de um paciente que estava saturando 78, ligou para eles lá, eles pediram para ir lá na casa deles, chegou lá, colocou Ilib durante 1h30, só que eles fizeram um procedimento um pouco diferente, colocaram Ilib irradiando radial e carótida, a paciente já saiu saturando 95, 96. Então, por que eu digo isso, pessoal? É que a gente tem essas ferramentas. Não estou dizendo que quem tem Covid vai só fazer isso, não é isso que eu estou dizendo, tá? É que a minha família, a gente faz os protocolos, toma prata coloidal, faz tudo que a gente tem que fazer, tudo que a gente tem aqui, vitamina D, a nossa vitamina D a gente mantém 50, 100 para os meus, eu oriento os meus pacientes, quem quiser que siga, né? Nós temos muitos pacientes pós-Covid, saindo de internação no consultório, com resultados incríveis com ozonioterapia no pós-Covid, e é muito legal. Bom, a Márcia está aqui falando que é o Ilib, né? Ilib, essa sigla em inglês, né, é irradiação com laser em vasos sanguíneos. A gente tem uma frequência exata desse laser, tá, Márcia, que a gente coloca para irradiar uma artéria. Geralmente nós escolhemos a artéria radial e a gente irradia ali com o Ilib. Tem um tempo, tem 10, 20, 30, 40 minutos, e a gente utiliza, é um equipamento fácil, você leva ele para onde você quiser, e ele é sensacional. No meu Instagram, se você olhar aí, você vai ver que eu mostro lá a gotinha do meu sangue. Eu tinha me alimentado muito mal um dia antes, cheguei lá meio cansadão, sem energia, colhi o sangue, olhei na microscopia, muito rolor, muita agregação eritrocitária, plasma denso. Eu fui lá, fiz Ilib, com 12 minutos, fiz Ilib e insuflação retal com ozônio. 12 minutinhos, voltei, coloquei as hemácias soltas, maravilhosas, me sentindo melhor, me sentindo com energia, porque o ozônio também faz isso. Eu solto as hemácias, ele impregna ali, leva ali através da hemoglobina, leva oxigênio, leva ozônio para todos os meus tecidos, inclusive lá dentro das minhas células, fazendo estímulo de mitocôndria para produzir ATP, adenosina trifosfato, fazendo esse estímulo, é sensacional. Os resultados são muito bons, né? Então, Ilib é isso, tá? É mais essa ferramenta aí que nós temos para tratar aí os nossos pacientes. Deixa eu ver, Branco, meu próximo equipamento a comprar será o Ilib. Branco, no nosso consultório da Zanost, nós temos praticamente quase todos os equipamentos que você possa imaginar aí, dessa tecnologia, dessa empresa que nós estudamos muito, pesquisamos muito, estudamos muito o material deles. Inclusive, está chegando um equipamento que não é dessa empresa que a gente sempre tem muito equipamento deles, material deles de pesquisa. É um outro que fala de hidrogênio molecular. Quem está acompanhando a gente aí, inclusive vai vir coisas aí bem interessantes. Murilo, grande abraço, querido. Tem uma live com o Murilo, pessoal. O Murilo é um veterinário, um doutorando, terminando o doutorado dele. Fizemos uma live muito legal.
Tem um caso que a gente conta lá, que eu falei que ia mostrar para ele, mandar para ele o resultado de um cachorro com leishmaniose, e que nós tratamos com RPD, que é uma frequência em plasma, e com ozônio, e que eu tenho os exames. Eu falei para ele, eu falei que ia mostrar, mandei os exames para ele, eu falei, é incrível, cara. E é muito legal. Obrigado, viu? Boa noite, meu querido Dr. Murilo. Murilo, te espero encontrar no curso no Rio de Janeiro em novembro, 26, 27 e 28. Eu quero muito te apresentar pro pessoal lá, Dr. Calunga, Dr. Vilfredo. Não deixa de ir, tá bom? Esse curso é o avançado que nós fizemos a imersão no México. Conseguimos trazer ele para aqui, para o Rio de Janeiro, em novembro. Tá aí nas nossas redes sociais, está no meu site. Entra lá, www.edrodrigues.com.br. Tem lá um post bem grandão. Não deixa de ver não perca essa oportunidade. Eu gostaria muito, vai ter um pessoal lá que eu quero te apresentar para você. Uma das angústias do Murilo, pessoal, ele relatou para mim, é essa coisa dos próprios pares, né? De acreditar ou não na ozonioterapia. E aí a gente vai mostrar para ele como é que é esse universo. Mostrar para ele não, que ele já sabe muito, já fez curso, mas apresentar um outro pessoal para ele ver que legal, tá? Bom, é Peula, acho que é Peula, né? Ou é Paula. Doutor, quando você faz a autoemo maior e ILIB, você faz no mesmo momento? No mesmo momento. E tem uma explicação, tá bom? Veja bem, o ILIB, você vai irradiando ali, você vai soltando essas hemácias. Você vai soltando essa massa, acabando com a agregação eritrocitária. Se você está pondo ozônio, o ozônio está ali circulando, pensa comigo, Paula, você está fazendo o quê? Fazendo que esse ozônio circule mais livremente e que ele vá oxigenando e nutrindo ali esse tecido. Pode fazer ao mesmo tempo, não tem problema nenhum, é sensacional. Eu faço o tempo todo assim, comigo e com os meus pacientes, os resultados são incríveis. Nós temos um caso aqui que eu contei também numa das lives desse paciente. Eu ia falar do sábado, ó. Sábado, esse paciente que eu estou falando para vocês, um rapaz de 17 anos, que está fazendo um protocolo muito interessante com a de ozonioterapia, com cataforese, autoemoterapia menor, insuflação auricular, insuflação retal, um protocolo que variou porque ele teve baixa de plaqueta, nós tivemos que interromper a emo maior, fizendo só insuflação todos os dias da semana com dose pequenininha, as plaquetas subiram, a hemoglobina subiu, voltamos a fazer o protocolo. Ele terminou hoje a rádio e a químio dele. Vai entrar num outro processo que agora é mensal. E assim, eu tenho quase certeza que nós vamos ter grandes novidades e respostas desse tratamento com esse rapaz. É um tratamento sério, ele tem um câncer de pituitária, de hipófise, com metástases para cervical e lombar. E tá lá fazendo com a gente. Sábado agora, ele e a mãe dele vão fazer uma live com a gente para dar o depoimento deles. Pessoal, não perde não. Manda isso para as pessoas verem, né, assistirem, vai ser bem legal. Eu vou conduzir ali, eu vou fazer algumas perguntas para eles, eu vou deixar eles falarem bastante, eles contarem, para vocês verem qual é a percepção do paciente, como é que é isso, como é que ele espera, como é que ele descobre, como é que ele vai ao consultório, que eu acho que tem muita gente que querendo entender como esse processo acontece, vai ser muito legal. Sábado às 17 horas, tá bom? Não deixem de assistir, não. Tá bom, Paulo? Espero ter explicado aí para você. Então, Murilo, boa noite. Líbia é tudo de bom. Líbia é maravilhoso. E, ó, Paulo, acompanha aí que agora tá chegando aí o hidrogênio molecular, que é um dos mais potentes antioxidantes que existem. Quando eu falo isso para pessoas que trabalham com ozônio, principalmente que trabalham com pacientes com câncer, já começa a abrir aí a mente para um monte de coisa, né? Porque pensa, a terapia para tratar câncer, os protocolos, é você agir com biooxidação e antioxidação, tá bom? O antioxidante. A gente faz muito isso com vitamina C, inclusive, que depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do uso da vitamina C e ozônio, né? Porque todo mundo aprende que vitamina C é antídoto, né, para ozônio, e é mesmo. Mas em doses elevadas, a vitamina C a gente já sabe que ela tem efeito oxidante, olha que coisa. E que determinado tempo de administração da vitamina C para o ozônio, ele vai ter uma ação sensacional no tratamento de tumores. E aí a gente vai começar a utilizar o hidrogênio molecular,
que pode ser inalado ou você pode produzir isso na água para beber, tá bom? Inclusive a gente vai ministrar um curso, eu, Dr. Davi e Zayka, para falar sobre ozônio, hidrogênio molecular, unindo esse protocolo mais a microscopia de campo escuro para analisar. Nós vamos mostrar no curso, a gente vai colher a gota de sangue, vai fazer a intervenção com o hidrogênio molecular, alguns minutos depois com ozônio, vamos colher de novo e colocar no para você ver como isso funciona, e explicar, mostrar ali, provar para você, e vocês vão ver que legal. O pessoal está estudando, está se inteirando desse assunto, é algo que está chegando aí, já temos isso aí para acontecer agora em setembro, e se eu não me engano em novembro, e acompanhe, que eu acho que vocês vão gostar. Branco, se você quer ter o ILIB, daqui a pouco você vai ver que você vai falar assim, eu quero ter também esse equipamento para produção de hidrogênio molecular. É sensacional, tá? Deixa eu ver. Show, tá aqui. Tati Rodrigues, fiz curso no México com o Dr. Kalunga. Tati, então você é uma prova viva aqui do que eu estou falando. Foi bom ou não foi? Não foi um divisor de águas na sua vida como terapeuta? Não foi muito interessante? Pois é, ele agora está aqui no Rio de Janeiro, dia 26, 27 e 28, para um curso aqui. E eu já fiz uns 2 ou 3 avançados com o Kalunga. Todas as vezes que eu fui lá, eu sempre aprendi uma coisa nova. No México, por exemplo, eu aprendi que a ozonioterapia não pode ser administrado, por exemplo, em pacientes com dengue, com plaquetopenia, com plaquetas abaixo de 100. Plaquetopenia abaixo de 100. E que pacientes com G6PD, com deficiência de G6PD, não necessariamente tem uma contraindicação definitiva para ozônio. Que você vai ter que avaliar, porque fatores ambientais e de estresse pode alterar o G6PD para baixo. E não quer dizer que esse paciente não possa receber ozônio. Que é contraindicado, a contraindicação permanente para G6PD congênito. Então você vai ter que fazer uma boa anamnese, avaliar bem esse paciente para definir isso aí. E aí eu aprendi isso lá no México. Ele foi falando isso pra gente. Eu olhava assim pro lado, tava com a Marli. Eu falei, Marli, olha o que esse cara tá falando, que coisa incrível, né? E aí agora... Isso eu já tinha feito com ele em São Paulo, eu tinha visto um monte de novidade, fiz no México um monte de novidade, inclusive os artigos que eu peguei lá, eu postei todos no meu site, tá lá 60 e poucos artigos, inclusive o artigo atual dele, vale a pena, depois entra lá para ler, pesquisar, é aberto ao público, tá lá no www.dredzrodrigues.com.br para vocês lerem tudo que a gente viu lá. E agora, em novembro, eu com certeza vou estar lá. A gente está coordenando esse curso aí do Kalunga, eu e a Marli, porque eu tenho certeza que vem muita coisa nova aí, tá bom? Kalunga, pessoal, está em Cuba. Lá as fronteiras estão fechadas. Ele vai, quando já está para reabrir, ele vai vir e vai trazer muita coisa nova e interessante aí pra gente. A Tati falando, ele é muito bom, é mesmo. Branco, para ILIB, o doutor Ricardo Trajano é mestre. Ele é um dos precursores do ILIB aqui no Brasil, tá, Branco? Isso é fato. Vi a live dele com o doutor Davi e doutora Zayka. Foi sensacional, né? Eu fiquei sabendo. Eu perdi, mas o Davi, eu trabalho com o Davi no nosso consultório aqui na Asa Norte. Ele falou, foi sensacional. E quem sabe o ILIB vai agregar nesse novo protocolo aí que a gente está trabalhando. Vem coisa nova aí, vem coisa boa. Isso, é Peula mesmo, né, Peula? Doutor Davi... corrigindo, sim, ótimo. A Peula falando, legal, show, que bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, alguma pergunta. Estarei lá com certeza. Pois é, Peula, não deixa de ir não. Vai ser muito legal, tá bom? Tem muita coisa boa aí acontecendo. Os cursos que vai acontecer setembro e novembro. No começo, setembro, outubro ou dezembro, ou um pouquinho no começo de novembro, porque o curso do Kalunga no Rio é no final de novembro, 26, 27, 28. Com o doutor Davi, esse curso que a gente está organizando vai ser um pouquinho antes. Perde não, vai ser legal. Não é venda de curso não, tá? É porque quem acompanha a gente está vendo aí, está vendo que as coisas estão acontecendo e a gente está cada vez mais ansioso para trabalhar com isso aí. Bom, pessoal, vou terminando a minha live hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazendo uma série de informações aqui, né? Vai respondendo o máximo de perguntas que der. Roque, tudo bem, querido?
Lá no Insta eu abri uma caixinha lá de alguns enquetezinhos, coloca lá. Tem uma caixinha de uma pergunta lá também. Quem quiser perguntar alguma coisa pode perguntar. E não percam, sábado nós temos um depoimento com esse meu paciente, vocês vão conhecer ele, tá? E façam perguntas. Ele vai fazer o depoimento e vou abrir lá para responder algumas coisas, tirar algumas dúvidas. E vai ser muito bom você ouvir. Ele é tímido, já falou para mim, Edson, sou muito tímido. Aí eu falei, a mãe entra e a mãe vai participar. Falou, não, Edson, vamos lá, a gente não está muito acostumado com live, mas a gente vai participar, que eu acho que vai ser legal. Eu falei, não deixe de participar não, sabe por quê? O seu depoimento, ele pode incentivar outras pessoas da sua idade que estão passando pelo mesmo problema, está sendo tratado aqui no Hospital da Criança, aqui em Brasília, e que às vezes está tão desanimado, preocupado, e eles vão ver que existe sim esperança, existe possibilidade de tratamento, e eu tenho certeza que vai ser super legal. Cristiane, obrigado por desejar as melhoras para meu pai. Vai melhorar sim, depois a gente fala o que aconteceu. Branco, doutor, uma boa noite, que Deus te abençoe sempre, Senhor hoje e sempre. Você também, Branco, desejo o mesmo para você, que Deus abençoe você e sua família. Doutor Murilo, até a próxima, boa noite, Deus te abençoe aí. Beijo, pessoal, fique com Deus, até sábado, hein?